preparou um vídeo falando para vocês sobre calvície, queda de cabelo, né? E você aí de casa sofre com esse problema? Sofre com calvície, queda de cabelo? Porque assim, a procura pelos tratamentos contra a calvície cresceu assim muito na quarentena. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, metade do universo masculino até 50 anos tem calvície. Mas esse não é um problema só dos homens. A boa notícia é que há bons tratamentos, tá, gente? E cada vez mais sofisticados para combater aí esse problema. Alguns acham que é problema, outros também não se importam tanto. Mas a gente trouxe para vocês, que vocês aí de casa pediram, é claro que a gente traz. Bora ver? Solta aí. A gente perde de 60 a 100 fios de cabelo todos os dias. Não é à toa que muitos deles são percebidos com mais frequência no ralo do banheiro, no travesseiro e até na escova de cabelo mesmo, por exemplo. O problema é quando os fios começam a cair em maior quantidade. E diferentemente do que muita gente pensa, nem os jovens, nem as mulheres estão livres também não, viu? A calvície afeta cerca de 42 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cabelo, que estima que cerca de 50% das mulheres têm aí alguma reclamação a fazer acerca de queda de cabelo. Isso no Brasil. No mundo, a Academia Americana de Dermatologia aponta que a alopécia, que é caracterizada pela perda total ou parcial de parte do cabelo em alguma região da cabeça, atinge cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta. Desses, 100 milhões são mulheres. A técnica FUE, sigla que vem do inglês e significa extração de unidades foliculares, é um procedimento bem simples e pouco invasivo. O cirurgião faz extrações de folículos da área doadora e transplanta para o local necessário. Essa implantação é feita introduzindo o folículo na direção e angulação correta do crescimento do cabelo, proporcionando naturalidade e densidade desejada. A maior vantagem da utilização da técnica FUE é a redução de cicatrizes aparentes e menor trauma cirúrgico. A recuperação pós-operatória é rápida e menos dolorosa que os procedimentos convencionais. Gente, viram aí quanta modernidade chegando aqui para ajudar também a trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Porque tem gente que se incomoda muito com a queda de cabelos. Mas quem vai falar com a gente, pra gente aí, sobre essas novas técnicas, né, de calvície, ela maravilhosa, doutora Lécia! Que saudade! Bom dia! Bom dia! Pois então, ó, eu queria dizer que a próxima eu preciso participar no estúdio, porque eu preciso ajudar a provar. Porque se tudo é bom, mas com certeza a coxinha é melhor. Mulher, você não tem noção não, mulher. Vou mandar uma pra você aí, viu? Mande. Da outra vez você ficou de mandar o e bolo, não mandei nada. Ô, meu pai do céu. Essa coxinha hoje vai chegar, você vai ver, viu? Não chegou. Pressão ao vivo agora aqui, tome. Tá vendo, né, amor? Que você tem que mandar a coxinha pra doutora. Doutora, semana passada a gente trouxe esse debate aqui a pedido dos telespectadores, né? Pra gente falar sobre queda de cabelo, calvície, que dentro da quarentena cresceu muito, né? Bastante. E aí a gente trouxe essas novas técnicas, né? Que você é uma das profissionais aqui no Piauí mais conceituadas e fazem esse tipo de tratamento, né? E assim, sim, por que as pessoas, na verdade, passaram a ter mais perda de cabelo, né? E procurar por esses tratamentos? Pronto. Então, vamos lá. A quarentena realmente tem muito a ver com isso tudo, porque a queda de cabelo, ela está ligada a vários fatores, né? Quando a gente fala de transplante ou de algum tratamento um pouco mais especializado, geralmente a gente está falando a questões genéticas, mas as questões emocionais estão extremamente ligadas à queda de cabelo também. Não só isso, como diminuição de vitaminas, algumas patologias que são autoimunes. Então, a queda de cabelo ela pode ser relacionada a diversos fatores. Com a quarentena, com certeza, existe a questão do isolamento social, da preocupação com a própria doença, perda de parentes próximos. Então, tudo isso influenciou muito. E como a produção bem colocou aí, quero inclusive dar meus parabéns, eu acho que eu não faria melhor, falaram tudo muito bem explicado. Então, como eles colocaram aí, existe uma quantidade que se perde naturalmente,
mas existe quando há algum tipo de estresse, não só físico, como também emocional, existe um aumento dessa queda. Muitas Aham. vezes esse aumento a gente chama de eflúvio telógeno, e ele pode ser autolimitado ou pode necessitar de tratamento. Quando isso é mais grave, né, tem as doenças associadas, aí realmente a gente tem que mudar um pouquinho a abordagem e Aham. algumas vezes é necessário que a gente faça o tratamento cirúrgico, que no caso é o transplante, como vocês colocaram aí Doutora, isso anteriormente. é um problema que pode ter tanto para o homem quanto para a mulher, né? Não está especificamente destinado a Tanto homem ou só a homens mulher. quanto mulheres. 50% dos homens a partir de 50 anos têm esse problema e as mulheres pelo menos 30%. Ocorre que as mulheres elas buscam um tratamento mais rápido, elas têm mais acesso, elas se preocupam mais e também elas não têm, mesmo quando elas têm a patologia, que é o que a gente chama de alopecia androgenética, que pode ser masculina ou feminina, a mulher, mesmo quando ela tem a alopecia, ela não tende a perder todo o cabelo. Existe uma rarefação muito importante, ela fica realmente com muito pouco cabelo, mas é muito difícil ela chegar a perder todo, como os Todo homens cabelo. perdem, Aham. né? Existem algumas classificações que a gente utiliza para poder distinguir um tipo de calvície do outro, mas a mulher geralmente não perde tudo. Então, por conta disso, não é tão notório dentro da sociedade, né? A gente sempre coloca assim, o careca, a gente geralmente se refere ao homem. A um A homem, mulher a mas gente isso não pode. fala, mas elas não só podem ter a doença, como também podem tratar cirurgicamente, Olha só, fazendo esses tratamentos. Falando desses tratamentos, fazendo esses quais os tratamentos. tratamentos mais conhecidos, os tratamentos que estão disponibilizados aqui para o nosso estado, falando especificamente do nosso estado, da nossa Teresina, porque você já fez cursos mundialmente, já foi ministrar cursos fora na Itália, né, doutora? Eu acho isso massa, porque Sim. o nosso Piauí estando presente, assim, sendo representado tão bem, eu fico orgulhosa, gente, é sério. Agradeço. Eu acho Então, isso assim, na verdade, maravilhoso. a gente já tem acesso a praticamente tudo, né? Se a gente Aham. for colocar, vamos iniciar com os paliativos, né? Então, às vezes pode ser usar sistemas de cabelo, como eles falam, as próteses, né? Hoje a gente tem também, muitas mulheres utilizam ômega, algumas fitas, para poder disfarçar um pouco. Saindo disso, a gente tem a medicação tópica, minoxidil, latanoprosta, via oral, né, para tomar. A gente tem muitas vitaminas que ajudam muito, biotina, silício, diversas outras que ajudam no crescimento do cabelo. Tirando isso para a parte medicamentosa mesmo, a gente vai ter os mais conhecidos, o minoxidil, agora também começou a ser usado via oral, finasterida, espironolactona. Então, tem uma gama enorme de tratamentos. Quando a gente passa para a parte injetável, a gente pode falar da intradermoterapia, que a gente vai utilizar ativos que vamos colocar no local através de agulha ou de alguns aparelhos que a gente tem, que a gente pode infundir essa medicação, dá um resultado muito interessante, porque não existe o que a gente chama de passagem hepática ou primeira passagem. Você já Aham. está colocando a medicação no lugar que ela precisa atuar. Então, a gente tem um resultado muito bom, isso tem ajudado muito a gente a postergar as cirurgias. E, finalmente, a gente tem o transplante, que Sim. a gente pode fazer de duas formas. O método FUT, que é o que a gente chama o método antigo, onde a gente retirava uma parte do couro cabeludo na região occipital, né, Que aqui de ficava bem trás, então visível, ficava né, doutora? Ficava bem isso, visível, né? ficava aquela cicatriz. Em alguns poucos casos ainda é utilizado, e existe a técnica FUE ou FUE, que se fala hoje, que é a extração folicular única. Então, a gente vai retirando da área doadora, fio por fio, e colocando na área que precisa ser tratada. Uma das grandes vantagens da FUE, como já foi falado, é que não existe a cicatriz linear, e também que a gente pode utilizar o pelo de outros locais que não da área doadora da cabeça, né? Então, tem gente que já tem muito pouca área doadora, mas nesse método a gente pode retirar da barba, do peito, do braço, da região pubiana. Então, onde a gente tiver pelo, a gente pode aproveitar. Então, essa é uma grande vantagem da FUE. Nossa, doutora, então Mas pode tirar também pelo
pode retirar pelo de qualquer outra parte do corpo? Pode sim, para Gente, utilizar. que É bem misericórdia, verdade doutora. que é bem verdade que esses pelos que a gente retira, a gente tenta usar mais para o meio, né? Porque Aham, realmente não fica a mesma coisa. Para essa região anterior, que é o que a gente chama de linha frontal, a aham. gente tenta utilizar só pelos na cabeça e precisam ser folículos únicos, né? A gente não pode colocar de 2, de 3, porque senão perde a naturalidade. A grande vantagem também da FUE é a naturalidade do procedimento. Porque Então, antigamente as hoje, pessoas assim, que faziam os tratamentos de calvície, a pessoa diz, ah, ele fez tratamento de calvície, porque ficava bem visível, né? E a FUE falavam muito, não. não, falavam muito do aspecto de cabelo FUE. de boneca, Ah, né? cabelo de Falou que boneca. que era aqueles tufinhos de cabelo, né, que ficavam na frente. Na FUE isso não acontece porque são retirados folículos únicos. Então, é realmente muito natural. É uma técnica que veio para ajudar muito os homens e a recuperação é muito rápida. Hoje ninguém quer ter o que a gente chama de downtime, né, que é o tempo que você fica fora das suas atividades. Com uma Doutora, semana, o paciente pode voltar a fazer atividade física, então vida realmente é normal, bem né? tranquilo. Vida Bem normal. Aí eu tranquilo. lhe pergunto, esse Vida normal. cabelo que você retira e você coloca, ele passa a ser um cabelo que cresce normalmente, vive Cresce normalmente? normalmente. E a outra vantagem é que esse cabelo que é transplantado, ele não vai cair, ele não tem o receptor para o hormônio que o cabelo dessa região tem, né? É uma coisa engraçada, todo mundo pergunta isso. Se o cabelo que foi colocado vai cair também. Não. Mas o seu cabelo da região que é afetada geneticamente vai continuar caindo. É lógico que quando o paciente busca ajuda, a gente começa a tratar esse cabelo e Aham, ele vai, muito provavelmente, demorar um tempo bem maior para cair. Tirando que, quando esse paciente, o cabelo, quando ele cai, no caso da alopecia androgenética, aham. ele não cai do dia para a noite. Ele começa a ficar fraquinho, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de miniaturalização do folículo, e depois ele cai, ele vai ficando bem fininho. Se você observar alguém que tenha alopecia, você vai vendo que ele vai ficando bem fino e depois aquele Que cai, né? desaparece, digamos assim. Doutora, agora eu Então, lhe... existem os tratamentos hoje que a gente faz com que esse cabelo fino volte a a ter ter uma vida, né? densidade. Aí eu lhe pergunto, depois que a pessoa Isso. faz o transplante, né? Homens, mais especificamente, eles podem utilizar outros medicamentos para continuar com o cabelo mais forte ou não precisa? Depois que fez o transplante, pronto, não precisa mais fazer nenhum tratamento? Não, é muito interessante que eles continuem fazendo o tratamento. Para quê? Para fazer com que esses cabelos que eles ainda têm Aham. melhorem e demorem mais tempo para cair e também para tratar aqueles cabelos que foram transplantados, sem nenhuma dúvida. Eu falo para os meus pacientes que é um casamento. Começou o tratamento, é bom É fazer pro a vida resto da toda. vida. Quando é que eu vou deixar de fazer? Ah, quando você não quiser mais tá bem, tá com o cabelo bonito, você pode parar. Então é um casamento, É um casamento, então tem que estar sempre cuidando direito, né? Uma última com pergunta que a gente certeza. recebeu aqui, a gente sabe que estresse está muito relacionado. O Fausto estava perguntando, ele tem bastante cabelo, mas ele está perguntando se o estresse também pode causar quedas assim tão grandes que precisa fazer transplante, que possa ser feito transplante. Que precise fazer transplante é difícil, mas com Aham, certeza, em alguns casos, é necessário um tratamento para que esse cabelo volte a crescer. O transplante, ele realmente, ele quase que na totalidade das vezes, ele é indicado para esses pacientes que têm essa patologia, né, que é a alopecia aham. androgenética, mas ele pode também ser utilizado em algumas outras patologias também que o paciente perde o cabelo. Hoje existem algumas, como, por exemplo, a alopecia cicatricial fibrosante, a gente interroga, né? Algumas pessoas têm um bom resultado, outras não. Nossa, Porque a gente tem fiozinhos. vários tipos de alopecia que também estão relacionadas ao estresse. Então, tem um paciente com alopecia areata, que é uma parte só, foi até uma pergunta que chegou no meu Instagram, depois eu vou responder, Ah, sim, perde uma compartilha também com a parte, gente, doutora, para a gente colocar no nosso é, Instagram do programa. vou colocar, perde uma parte específica do cabelo e se você não tratar ela não nasce mais, então fica um Aham. buraco, né, no meio da cabeça. Pode acontecer na barba também, a mesma coisa.
Então, é bem difícil que, assim, por estresse eu precise fazer um transplante. Entendi. Mas, com certeza, às vezes é necessário algum tratamento complementar. Doutora, já finalizando, tem mais uma pergunta aqui. A nossa telespectadora está perguntando quanto tempo, em média, demora para fazer esse tratamento, esse transplante? Já que você disse que 5 dias depois a pessoa já está bem e tudo mais, mas quanto tempo demora para fazer? Certo. A cirurgia de transplante capilar com o método FUE, eu digo que é um procedimento, nem chamo de uma cirurgia, só que ela é muito trabalhosa e demorada. Em média, 6 a 8 horas de cirurgia. Mas algumas cirurgias podem chegar até a 10 horas, dependendo da quantidade de folículos que a gente vai transplantar. Né? Então, é uma cirurgia bem demorada, porque existem 3 momentos diferentes, né? Existe o momento da extração, que eu vou retirar todos os folículos que eu vou utilizar. Nesse momento já tem uma outra pessoa, a equipe é composta de pelo menos 4 pessoas, e a gente fica revezando, porque não tem como ninguém fazer sozinho. Aproveito até para agradecer a minha equipe toda. Depois que é retirado, que é separado, a gente vai fazer o que a gente chama de incisões, a gente vai perfurar toda a área que vai ser implantada, e depois disso, que esses folículos já estão separados, é que a gente vai pegando de um por um e vai colocando no local que ele deve ficar. Nossa, então, realmente é trabalhoso, bem trabalhoso. Mas é um procedimento tranquilo. Nossa, tá aí, gente. São procedimentos que estão chegando para facilitar a vida das pessoas, né? Para deixar a pessoa, como eu falei no início da nossa entrevista, deixar a pessoa mais feliz de bem com a vida. Porque a pessoa que tem muitas aumentar pessoas... a autoestima, autoestima, né? Exatamente, Alessia. Aumentar a autoestima da pessoa. Tem gente que não se dá muito bem em ser